Poucos nomes na história da filosofia carregam tanto peso e provocam tanto impacto quanto o de Friedrich Nietzsche. Seu nome é sinônimo de rebeldia intelectual, de ruptura com as ideias confortáveis, de uma coragem quase suicida de pensar o impensável. Mas por trás dessa figura forte, há uma vida marcada por solidão, dor e genialidade. Vamos começar do começo. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Rücken, um vilarejo da Prússia, atual Alemanha. Filho de um pastor luterano, cresceu em um lar profundamente religioso, mas o céu que o envolvia desabou cedo. Seu pai morreu quando Nietzsche tinha apenas 5 anos de idade, vítima de uma doença cerebral. Logo depois, também perdeu o irmão mais novo. Com isso, Nietzsche foi criado entre mulheres, sua mãe, a avó e as tias. Cresceu introspectivo, estudioso e solitário. Desde cedo, demonstrava uma inteligência fora do comum. Aos 14 anos, foi estudar num colégio de elite, onde já se destacava como poeta, músico e pensador. Com apenas 24 anos de idade, Nietzsche se tornou professor de filosofia clássica na Universidade de Basileia, na Suíça. Era um prodígio, mas já nessa época mostrava sinais de inquietação. Seu foco não era mais apenas o estudo da linguagem e da cultura grega. Ele queria entender a vida e, principalmente, queria contestar tudo que cheirava a dogma. Foi amigo do compositor Richard Wagner, por quem sentiu admiração profunda, até perceber o nacionalismo e o antissemitismo embutidos em sua obra. Rompeu com ele com dor, mas também com firmeza. Nietzsche escreveu muito, mas de forma fragmentada, como se cada livro fosse um raio que partia o mundo ao meio. Suas ideias são muitas, mas vamos simplificá-las aqui sem tirar sua profundidade. Quando Nietzsche escreveu Deus está morto pela primeira vez, ele não estava comemorando. Não era uma frase de um ateu arrogante, zombando da fé alheia. Era um grito desesperado, um aviso e um lamento filosófico. Ele coloca essa frase em H e a Ciência, um livro de 1882, num trecho chamado O Louco. Ali, um homem corre pelas ruas segurando uma lanterna em pleno dia, buscando por Deus. As pessoas riem dele, acham-no louco, mas ele para e grita: "Para onde foi Deus? Eu o direi. Nós o matamos, você e eu. Nós todos somos seus assassinos." E aí que o coração da filosofia de Nietzsche pulsa com mais força. Ele percebe que a modernidade, com a ciência, o racionalismo, o progresso técnico, a filosofia, havia esvaziado o mundo dos seus antigos significados. Deus, como centro da moral, da verdade, da ordem, havia desaparecido da consciência das pessoas. Mas esse vazio, essa ausência de Deus na sociedade, ainda não havia sido assumida. Deus está morto não significa que um ser divino caiu morto do céu. Significa que as crenças que sustentavam o Ocidente, o mundo inteiro, a ideia de um sentido garantido, de uma verdade absoluta, de um bem eterno, estavam perdendo sua força. Nietzsche enxergava o que vinha depois: o niilismo, um tempo onde nada mais parece ter valor, onde as pessoas vivem como engrenagens, buscando conforto, distrações e consumo, mas sem um porquê profundo. Ele antevia a crise de sentido do homem moderno. E aí que está o ponto crucial. Nietzsche não quer que fiquemos presos ao luto da morte de Deus. Ele não quer que fiquemos à deriva. Ele nos desafia. Se Deus está morto, quem somos nós? O que faríamos com a liberdade? Quem criará os nossos valores? Nesse momento, ele aponta para o além do homem, o ser humano que não mais vive de valores herdados, mas que tem coragem de criar os seus próprios, que transforma a vida em obra de arte, mesmo sabendo que o universo não tem um script pronto. Nietzsche acreditava que a morte de Deus poderia ser sim libertadora, mas apenas para aqueles fortes o bastante para encarar a existência de frente, sem ilusões, sem bengalas metafísicas, sem máscaras religiosas. Apenas você, a vida e o tempo, como uma chama que queima rápido, mas intensamente. Em resumo simples, porém profundo, Deus está morto é a frase mais trágica e mais libertadora de toda a filosofia moderna. Trágica porque revela o colapso do antigo mundo de sentido. Libertadora porque nos convida a sermos criadores do nosso próprio destino. Nietzsche nos dá o abismo e a asa. Nos arranca ao chão, mas nos entrega a possibilidade de voar. Nietzsche sabia de algo que muita gente não sabia. O mundo moderno estava doente.
vivendo de valores herdados, obedecendo regras que já não entendia, buscando sentido em mitos desmoronados. Era o último homem, acomodado, sem paixão, sem vontade de criar. Um homem que quer segurança, conforto e rotina. E Nietzsche desprezava esse tipo. Então ele grita em Assim Falou Zaratustra, um dos seus grandes magníficos livros. O homem é algo que deve ser superado. Surge aí o além do homem, não um ser superior biologicamente, não um dominador, como muitos distorceram, mas aquele que rompe com o que foi herdado, aquele que cria novos valores a partir de si mesmo, aquele que aceita a vida como ela é, com dor, caos e beleza, e ainda assim diz: sim, eu quero tudo isso, de novo e de novo. O além do homem é um artista da existência. Ele não vive para obedecer, mas para criar. Não busca o paraíso, nem um mundo perfeito no futuro. Ele abraça o agora. Ele ri das certezas, pisa nas verdades absolutas e destrói ídolos. E depois, com as cinzas, constrói novos sentidos. Nietzsche acreditava que a humanidade estava num estágio intermediário. O homem atual era uma ponte entre o animal e esse novo ser, uma corda estendida sobre o abismo. Grande é o perigo do homem, dizia ele, mas grande também é a sua possibilidade. O além do homem não é um modelo pronto. Nietzsche não nos entrega um manual, ele nos desafia a sermos nós mesmos o projeto. A vida não tem script, não tem algo pronto. Você é o autor, o ator, o palco e o público. Em linguagem simples, o além do homem é o ser humano que deixou de viver como uma cópia, como um seguidor, como alguém que repete. É quem ousa criar. Quem transforma a própria vida é uma obra de arte. Quem aceita que o universo não tem sentido predefinido e então decide criar um. Nietzsche olha para o mundo moderno e pergunta: você quer continuar sendo só mais um? Ou quer se tornar você mesmo, inteiro, selvagem e livre? O eterno retorno não é só um conceito, é uma pergunta que corta como lâmina. E se tudo que você vive, cada gesto, cada dor, cada beijo, cada humilhação, tiver que se repetir para sempre, infinitas vezes, sem mudar uma vírgula? O que é o eterno retorno? Nietzsche imagina um cenário. Você está vivendo sua vida e de repente um demônio sussurra no seu ouvido. Esta vida que você vive agora, com tudo que ela tem, você vai ter que vivê-la de novo. Não apenas uma vez, mas eternamente. Cada dor, cada alegria, cada erro e cada suspiro. Tudo voltará a acontecer exatamente igual, por toda a eternidade. Você aceitaria isso? Isso é o eterno retorno, um experimento filosófico, um teste de fogo. Nietzsche não está dizendo que o universo de fato funciona assim. Ele está perguntando: você ama tanto a sua vida que aceitaria vivê-la de novo e de novo, eternamente? Nietzsche percebeu que muita gente vive esperando por um depois da faculdade, depois que casar, depois que se aposentar, depois da morte. Vivem suportando o presente em troca de um futuro que talvez nunca venha, ou vivem se culpando pelo passado. Esquecem de viver o agora. O eterno retorno é um tapa na cara dessa mentalidade. Nietzsche diz: viva de um jeito que você deseje viver esse mesmo momento pela eternidade. Ou seja, afirme a vida. Diga sim à existência, mesmo com dor, mesmo com tragédia, porque ela é sua, única e insubstituível. Em linguagem simples, imagine que sua vida é um filme e que quando você morrer, vão rebobinar e dar play de novo, e depois de novo, milhares de vezes, tudo igual, o mesmo nascimento, as mesmas escolhas, os mesmos amores e erros. Você conseguiria assistir esse filme para sempre, com orgulho? Se a sua resposta for sim, então você está vivendo de verdade. Se for não, talvez seja a hora de mudar o roteiro. Por que isso é tão poderoso? Porque o eterno retorno obriga você a olhar no espelho. Ele diz: se você vai viver isso tudo de novo, então que seja com coragem, com paixão e com intensidade. É o fim da espera, da covardia e do adiamento. É a exigência mais dura e a mais libertadora de todas. Viva como se cada segundo importasse, porque talvez ele seja eterno. Agora vamos ao coração da filosofia de Nietzsche, a ideia que pulsa em todas as outras, a vontade de potência, mas não se engane, isso não tem nada a ver com a sede de poder, com dominação barata, ou com a ganância, ou com o autoritarismo. Nietzsche não está falando de um político corrupto ou de um empresário ganancioso. Ele está falando de vida, de força vital, de afirmação da existência.
O que é a vontade de potência? Nietzsche observa o mundo, a natureza com animais, os seres humanos e vê algo em comum: o impulso para crescer, se superar e se expandir. Não é só um instinto de sobrevivência, é algo mais fundo, mais intenso. É o desejo de viver com intensidade, de se tornar mais do que se é, de transformar o caos em criação. E esse impulso ele chama de vontade de potência. Em linguagem simples, a vontade de potência é como aquela chama que arde em você quando está criando algo. É quando você aprende algo novo e sente seu mundo se expandindo. É quando você supera uma dor e volta mais forte. É quando você escreve, canta, dança, corre, ama com força. É aquela inquietação que diz: eu posso ser mais do que isso. Nietzsche diz que tudo que é vivo quer crescer, quer se afirmar, quer expressar sua força. E o que isso tem a ver com ética, religião e sociedade? Muita coisa. Nietzsche vê que o mundo foi moldado por valores que tentam reprimir a vontade de potência. Religiões que dizem humilhe-se, negue-se, sofra. Sistemas morais que elogiam a fraqueza como virtude. Sociedades que transformam a obediência em ideal. Para Nietzsche, tudo isso é veneno, é a negação da vida. Ele diz: os fracos inventaram a moral para fazer os fortes se sentirem culpados por serem fortes. É forte isso, né? Nietzsche não quer que os fortes oprimam os fracos. Ele quer que cada um encontre sua força, sua criação, sua dança interior e viva com intensidade. A vontade de potência é uma filosofia de vida. Ela te convida a ser como uma árvore que cresce em direção ao sol, ou como uma criança que brinca sem medo de errar. É uma forma de existir sem pedir desculpas por estar vivo. É viver com coragem, com intensidade e com paixão. E se você não expressa sua vontade de potência, ela não morre, ela se contorce, ela vira ressentimento, amargura, raiva contida, moralismo barato. Nietzsche avisa: quem não cria, critica. Quem não afirma a vida, apodrece por dentro. A vontade de potência é o impulso de se tornar quem você é, não quem o mundo espera que você seja. Perfeito! Agora mergulhemos em uma das ideias mais cortantes e provocadoras de Nietzsche, a crítica à moral tradicional, ou como ele mesmo chamou, a moral dos fortes e a moral dos fracos. Ele não está apenas questionando o que é certo ou errado. Ele quer saber de onde vêm esses valores, quem as criou, a favor de quem eles trabalham. Nietzsche vai fundo. Ele faz uma arqueologia da moralidade. Ele escava a história e encontra duas raízes bem diferentes para o que chamamos de bem e mal. A moral dos fortes, ou moral nobre. Essa é a moral dos que afirmam a vida, dos que criam seus próprios valores, dos que não têm medo de ser intensos, ousados e livres. Para os fortes, o bem é aquilo que expressa força, coragem, criatividade e superação. Eles não odeiam os fracos, simplesmente não vivem com base neles. É uma moral que nasce da plenitude, não da falta. Nietzsche cita os antigos guerreiros, artistas e filósofos, gente que vivia com o peito aberto, sem se envergonhar da própria força. A moral dos fracos, ou também a moral de rebanho, essa é a moral dos ressentidos, dos que não conseguem afirmar a própria vida, então criam valores que negam a vida dos outros. Nietzsche diz: os fracos, ao invés de assumirem suas limitações, transformam a fraqueza em virtude. Criam uma moral onde obedecer é bom, ser submisso é santo e ser forte é mau. Eles não dizem eu não posso, eles dizem você não deve. E aí começam a julgar os fortes como arrogantes, impuros e pecadores. Essa é a origem secreta da moral cristã, segundo Nietzsche. Não é amor, é ressentimento disfarçado de santidade. Imagine um homem fraco e invejoso, vendo alguém corajoso, criativo, cheio de energia. Ao invés de se inspirar, ele sente raiva, mas ele não pode atacá-lo diretamente. Então, inventa uma moral. Essa aí é orgulhoso. Deus o punirá. Os humildes herdarão o céu. Com o tempo, essa moral pega e os fortes começam a se culpar por serem fortes. Nietzsche vê isso, a grande inversão de valores da história humana. O bem virou mal, o mal virou bem. A vida passou a ser negada e não afirmada. E Nietzsche alerta: essa moral de rebanho gera um mundo de conformismo, culpa e mediocridade. Ninguém se arrisca, ninguém cria, todos obedecem. E aqueles que tentam viver com intensidade são chamados de loucos, arrogantes e heréticos. A vida se apequena, tudo vira cálculo, medo e controle. Mas o que é que Nietzsche propõe?
Nietzsche não quer que os fortes pisem nos fracos. Ele quer que os fracos parem de tentar controlar os fortes com culpa. Ele quer uma nova moral, criada por aqueles que têm coragem de viver por conta própria. Uma moral além do bem e do mal, baseada em vida, potência e criação. Ele diz: vocês dizem que uma boa causa santifica até a guerra. Eu digo, uma boa guerra santifica qualquer causa. É chocante? Sim, mas Nietzsche está dizendo: quem tem fogo dentro de si deve dançar com esse fogo. Ou seja, a moral dos fracos transforma a covardia em virtude. A moral dos fortes transforma a vida em arte. Nietzsche viveu com dores físicas muito fortes, crises nervosas e um isolamento enorme. Teve poucas amizades verdadeiras. A única mulher por quem se apaixonou, Lou Salomé, rejeitou ele. Isso o abalou muito e aos poucos sua saúde mental foi se deteriorando. Em 1889, com apenas 44 anos, sofreu um colapso mental em Turim, na Itália. Dizem que viu um cavalo sendo chicoteado, correu até ele e abraçou chorando. Depois disso, sua mente nunca mais voltou ao normal. Passou os últimos 11 anos de vida em estado de demência, sob os cuidados da mãe e depois da irmã. Esta última, aliás, responsável por distorcer muitas de suas ideias para encaixá-las em ideologias nacionalistas e até nazistas, o que Nietzsche jamais aprovaria. Ele morreu em 1900, aos 55 anos, de uma combinação de sífilis terciária e complicações mentais. Nietzsche não foi reconhecido em vida. Suas obras venderam pouco. Seus colegas o viam como um excêntrico. Mas no século XX, seu pensamento explodiu como uma granada no coração da cultura ocidental. Influenciou escritores, artistas, psicólogos como Freud e Jung, filósofos como Foucault, Camus e Sartre. Mas mais do que isso, Nietzsche inspirou a coragem de pensar por si mesmo, de enfrentar o vazio com olhos abertos. Ele não nos deu respostas prontas, nos deu perguntas perigosas. Nietzsche nos chama a viver com profundidade, sem máscaras, sem medo de cair. Ele não queria que o mundo o seguisse como um profeta. Queria apenas que cada um se tornasse o autor da própria vida, como um artista que esculpe sua existência com paixão.